Bom dia. No nosso oitavo encontro, nós aprofundaremos a discussão referente ao debate sobre a educação e a divisão do trabalho na obra de Marx e Engels, né? Como eu disse para vocês no encontro anterior, Marx e Engels não dá para se esperar de Marx e Engels uma proposta pedagógica na sua materialização. Quer dizer, não dá para esperar uma proposta pedagógica aprofundada. Quer dizer, Marx e Engels nunca escreveram um livro específico sobre a educação, tal qual se tem em outras correntes, tanto da sociologia como da filosofia. O debate que ambos fizeram sobre essa questão, ele se inseria em um movimento maior de uma análise de um processo extremamente desumanizante que se tinha no modo de produção capitalista, manifesto pela reprodução do capital em larga escala. É nesse sentido que Marx e Engels recuperam pressupostos que dão pistas de como que deveria ser a educação. Entre elas, do que nós vamos debater rapidamente hoje, é sobre a questão da politecnia. O que eu quero dizer para vocês, ainda se remetendo à questão da educação, que a gente divide em três tópicos principais a dimensão do pensamento dos autores sobre o tema. Ou seja, um primeiro aspecto, a crítica à educação e a qualificação profissional burguesa. Eles analisam a questão da educação no seio do liberalismo. O segundo pressuposto seria a própria relação dos trabalhadores com a ciência e a tecnologia. Por quê? Porque a expressão disso, a expressão dessa relação manifesta um profundo processo, não só de alienação, como de estranhamento do trabalho. E o terceiro pressuposto, partindo do princípio da formação integral do homem, né? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que toda e qualquer educação existente no modo de produção comunista, ela teria que romper a divisão radical proposta pela divisão social do trabalho, manifesta num princípio que o saber e o fazer novamente se juntasse, que a dimensão do acesso à ciência não fosse mais um acesso privado, mas sim um acesso social. Existem múltiplas interpretações sobre essa questão, né? Porém, o entendimento que eu aqui apresento para vocês da obra do Marx parte do pressuposto não da negação propriamente dita da tecnologia, até porque no Capital Marx afirma, olha, a tecnologia é uma vitória do homem sobre a natureza, mas sim a sua apropriação por uma classe social que implicou contraditoriamente a expropriação dos trabalhadores do conhecimento, aquela velha tese, como eu disse para vocês lá do capítulo 6º e Mérito do Capital, como a gente já debateu, da máquina ser criada inicialmente como extensão do braço do homem e posteriormente o homem se transforma em braço da máquina. Existem algumas categorias que é importante a gente perceber para analisar toda uma trama de relações sociais. E essa trama de relações sociais implica na própria dimensão da necessidade de superação da sociedade, né? Quando Marx e Engels escrevem a ideologia alemã, e ali fazendo uma crítica radical ao idealismo hegeliano e consequentemente ao materialismo ahistórico de Feuerbach, ambos desenvolvem uma tese, ao meu ver, central, que demonstra a supremacia da materialidade sobre o pensamento. As relações materiais que se dão na sociedade, elas precedem a abstração
do pensamento. Eu vou colocar isso de outra maneira para vocês entenderem, que é o seguinte, quer dizer, em termos do idealismo, eu uso muito esse exemplo ali com os alunos, quer dizer, em termos do idealismo eu posso imaginar que levanta um prédio com um dedo só. Eu fecho o olho e imagino o prédio se elevando do solo com um dedo só. O problema é quando eu abro o olho e tento levantá-lo com os dois braços, né? Porque a materialidade nega essa questão, né? E tem uma afirmação que eu vejo que é central nessa discussão, ao qual Marx e Engels afirmam que é na prática que o homem deve demonstrar a verdade, isto é, a relação e o poder e a força do seu pensamento. Ora, toda e qualquer, quer dizer, como que nós conseguiríamos fazer uma ponte disso para a discussão da educação? Ora, a educação enquanto expressão da ciência do seu tempo, da abstração científica do seu tempo, ela não é ponto de partida de sociedade alguma. Pelo contrário, e quando a gente fala isso, eu não estou querendo dizer para vocês diminuir a importância da educação, muito pelo contrário, até porque em movimento os contrários se chocam, se transformam, se contradizem, né? Porém, toda e qualquer educação do seu tempo é parte do pressuposto da existência material da sociedade que a precede. Quer dizer, isso a história retratou diferentes exemplos para mostrar essa questão. Ora, o que isso implica? Implica o entendimento do conjunto das relações sociais do seu tempo, presentes em uma realidade histórica e material na sociedade, que colocam os pressupostos para se problematizar especialmente aquilo que a educação ensina e, consequentemente, não ensina, né? Me parece que essa dialética do ensina e não ensina é fundamental para a gente perceber o que está em questão. Até porque não dá para isolar a educação, né? Eu tenho uma passagem muito interessante na obra do Marx, quando o Marx faz uma crítica a si mesmo e se denomina como São Marx, né? Que se vocês olharem nos textos que estão logo acima, vocês vão ver que tem uma discussão muito grande quando o Marx abre um debate com a esquerda hegeliana, né? Mas a questão que se põe entre aquilo que a educação ensina e aquilo que a educação não ensina, ela manifesta a concepção do trabalho, tanto na sua concretude quanto na sua abstratividade do seu tempo. As mediações construídas dos homens, divididos em classe para com a natureza, expressam o próprio conteúdo educacional que também se tem no seu tempo. Não dá para perder de vista que a crítica posta por Marx, assim, ele debatia, ele fazia uma crítica radical à concepção liberal. Por quê? Porque a concepção liberal tinha como pressuposto a equidade. É importante a gente analisar no âmbito da história da educação que a bandeira da escola pública, ela tem suas origens, né? Ela tem suas origens no pensamento liberal. E olhem só para vocês não confundirem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que hoje a bandeira de defesa da escola pública seja uma bandeira liberal. Pelo contrário, né? Os exemplos que se põem aí é um processo de destruição é um processo muito difícil de trabalho para os professores que trabalham em escolas públicas, muitos adoecendo, muitos desistindo da profissão, entre outros aspectos aqui que fogem ao universo posto nessa aula, né? Mas a questão que na realidade se põe, ela é a seguinte: a escola pública, ela tem como origem o pensamento liberal. Por quê? Porque a essência do pensamento liberal tem como pressuposto a individualidade e a equidade. E aí que está a questão. Por quê?
Porque o pensamento liberal, especialmente no século XIX, debatia, por seu liberalismo, herdeiro do iluminismo, e por ser o liberalismo tendo como pressuposto a individualidade, vamos falar dessa maneira, a individualidade em negação radical com os traços sanguíneos hereditários de um para o outro, que era a marca presente no modo de produção feudalista, a questão que se punha era o seguinte, era pela popularização da educação, vamos dizer dessa maneira, ou pelo crescimento da educação pública, que se construiria as condições equitativas aos quais os melhores se manifestariam. Eu me arrisco assim a dizer para vocês, até em um efeito didático, vamos falar dessa maneira, que da mesma forma de como Marx, que para Marx e Engels a luta de classes é o motor da história, para os liberais o que faz a história movimentar é a potencialidade individual manifesta pelas forças do mercado. Ora, isso historicamente tem uma transição se dá uma transição muito forte, especialmente quando o movimento operário se organiza. E eu acho que é importante a gente perceber isso. Ora, a organização do movimento operário implica na apropriação de um conjunto de reflexões que até então estavam no cunho liberal, quer dizer, os trabalhadores se apropriam disso por uma questão de estratégia política. O que eu quero dizer para vocês? De se atingir ao público, de se ter uma educação pública para atingir o público. É a mediação entre o público e o público. Porém, nas discussões que Marx e Engels fazem, especialmente na crítica à educação liberal, tal qual eu disse a vocês um pouco antes, o Marx ele abre um debate muito forte com o liberalismo, tecendo uma série de críticas em várias frentes econômicas, políticas e filosóficas, do qual a educação está dentro desse processo. Por quê? Porque o Marx aponta que o seio da educação liberal, a educação liberal é o modelo da educação burguesa, que na realidade que implica no quê? Que a educação burguesa ela se apropria do aparato escolar como forma de difundir os seus preceitos de pensar e sentir o mundo. A educação burguesa tem como base curricular escolar a manutenção tanto da alienação como do estranhamento, e principalmente a dimensão do entendimento da tecnologia e, consequentemente, a ciência, a expressão do trabalho, vamos falar dessa maneira, de uma forma fragmentada. Até porque o Marx aponta o seguinte, tem uma discussão muito propícia quando Marx faz uma crítica do Capital, quando ele se remete, isso eu já disse para vocês em outro momento, mostrando como que eram as escolas que formavam os trabalhadores, especialmente das estamparias, demonstra um amplo processo de precarização que está presente no livro, especialmente no livro primeiro do Capital. Ora, para a gente avançar essa questão, e especialmente os textos que eu separei para vocês lerem, eles se remetem a vamos pôr assim, uma divisão de assuntos, de temas, vou ser mais claro. Quer dizer, você tem o texto proposto, escrito por Marx e Engels, fazendo referência a passagens da obra de Marx e Engels, que problematizam, especialmente no texto, a questão judaica, a dimensão do Estado, a crítica à não sobrenaturalidade da existência do Estado, e ao mesmo tempo a crítica da propriedade privada. Uma terceira parte, um texto genial, escrito pelo professor José Claudinei Lombardi, professor da velha guarda da Unicamp, meu compadre e amigo querido, né? Se
Se um dia você assistir isso, te deixo um abraço, né? Muito importante na minha formação. Né? É um prazer ter convivido com você, meu velho amigo, que a gente não deve esquecer aquelas pessoas que são importantes da nossa formação, até porque quando a gente passa pela escola, a gente fica tantos anos na escola, mas poucos são aqueles que na realidade que são importantes da nossa formação, e eu deixo esse agradecimento publicamente para você. Né? E a dimensão do Estado, como eu disse para vocês, tem uma tese, porque o Marx trabalha a dimensão de você ter um processo alienante que também se dá pelo processo religioso. Quer dizer, o Marx está debatendo nesse período, especialmente com Feuerbach. É importante perceber essa questão da religião, que esse debate, a crítica que é desenvolvida à religião, ela é movida por todo um período histórico em questão. Isso é importante vocês perceberem, que você tem um processo histórico e material que faz com que os homens pensem o mundo. Por quê? Porque o homem, na realidade, não tem como pensar o mundo do nada. E esse período, especialmente no século XIX, tá, existe um processo de uma transição profunda das formas de pensar religiosas para as formas de pensar movidas pela ciência, ou seja, a religião ou a ciência que movimenta o mundo, que explica o mundo, que explica a sociedade, aquela velha questão que o pessoal da filosofia debate: o homem nasce mal e a sociedade pela religião o deixa bom, ou o homem nasce bom ou a sociedade o corrompe, né? Os colegas da filosofia que aprofundam essa questão. E qual que era a tese que o Marx debatia? A questão era problematizar o Estado, a não neutralidade do Estado. De que maneira? Partindo do pressuposto, partindo do questionamento do próprio sentido do Estado. Não como abstração, mas sim como uma força humana, como uma força social. E nesse sentido, o Marx estabelece um debate, no meu entendimento, muito rico, que coloca, que aponta alguns pressupostos, que parte do entendimento de tentar responder a seguinte pergunta: olha, por que parcela da população aceitam a atuação, a existência e as leis do Estado como algo sobrenatural, como se ele não fosse fruto de decisões humanas, fruto de mediações entre conflitos que se dão no seu tempo? E aí, o Marx desenvolve uma questão que eu achei muito interessante, que eu até peço licença para vocês, para ver aqui na anotação ao lado, que é a seguinte: olha só o que diz o Marx. Portanto, o Estado pode ter se emancipado da religião. Olha só, está refletindo lá o século XIX. Mesmo com a grande maioria da população sendo religiosa. E a grande maioria não deixará de ser religiosa pelo fato de sua religiosidade ser puramente privada. E aí continua, olhem só. Porém, a atitude do Estado diante da religião, ao dizer isto, diz Marx, refiro-me ao Estado livre, é somente a atitude frente à religião dos homens que formam o Estado. Ou seja, o que o Marx problematiza nessa questão? Primeiro, a dimensão do controle que o Estado propicia na sociedade. Segundo, o fato de uma sociedade ter culturalmente a religiosidade como processo material, né? Isso implica no quê? Que essa religiosidade presente, vou ser mais claro aqui, essa religiosidade, enroscou aqui,
presente nas percepções, no pensamento de boa parte das pessoas, é utilizada por um estado com ações materiais, com pressupostos materiais que existem a posteriori, que legitimam sua própria ação. E aí o Marx problematiza isso, colocando a seguinte questão: olha só, conclui-se, além do mais, que o homem, ao liberar-se politicamente, libera-se dando um rodeio através do meio, sequer seja um meio necessário, e finalmente ainda quando se proclame ateu por intermédio do Estado. Isto é, proclamando ateu o Estado, continua sujeito às correntes religiosas, precisamente porque se reconhece a si próprio mediante um rodeio através de um meio. Olha só isso. Isso traz uma discussão profunda, né? Por quê? Porque o Marx, para desenvolver a sua tese, e o livro A Questão Judaica é um livro brilhante, né? Porque o Marx, como eu disse para vocês, você tem um contexto do século XIX que vários autores estão escrevendo, fazendo a crítica à religião. Por quê? Porque são expressões teóricas do iluminismo, e aí implica no próprio entendimento da história, vou dizer para vocês, que não é pelo fato, e isso é importante a gente perceber para não cair numa dimensão mecanicista de percepção da história. Não é pelo fato da ascensão da burguesia que se deu historicamente em virtude da lenta e gradual transição do modo de produção feudal, movido pela metafísica, para o modo de produção capitalista, movido pela centralidade do homem e a cientificidade, que as ideias, que os interesses, que as relações de poder de cunho religioso desapareceram. Gente, observem só, vide hoje. Tá? Porque não adianta também a gente ficar analisando a história somente no passado se eu não conseguir fazer mediações com o presente. Olhem só, você tem, especialmente em termos do catolicismo, que é talvez uma das maiores religiões que se tem no planeta, não vou dizer que seja hegemônico não, que eu vou estar exagerando, tá? Mas você tem as intervenções papais. Você tem a eleição de papas através de perfis políticos. Você tem na história do Brasil, não vou me estender nisso, quer dizer, você pega ali o debate dos anos 30 na história da educação, quando Vargas ali apoia uma educação de cunho religioso, católico, em troca de sustentação da igreja para a ditadura. Então você tem todo um processo de discussão que implica em leitores de orientação luminista, de diferentes concepções epistemológicas, que passam a criticar essa concepção. Ora, o Augusto Comte é um deles, o Feuerbach foi outro deles, o Hegel é outro exemplo. No campo do positivismo, o Émile Durkheim é um exemplo disso, ao dizer que o homem constrói deuses à sua imagem, vamos falar dessa maneira. Já no século XX, o Max Weber, entre tantos outros aqui, que é difícil de denominar. Só que, diferentemente dos outros autores, o Marx debate a questão da religião e do Estado. Por quê? Para estabelecer uma discussão de como que se dava a mediação do Estado para com a sociedade, né? Eu acho que é aí que está a coisa, até porque na lógica representativa do Estado, quando o Estado reconhece através do nascimento, pela sua própria essência liberal, os homens como todos sendo iguais, quer dizer, a materialidade e a luta de classe desmente isso. Porém,
A relação do Estado e a sociedade, ela se dá por aquilo que a gente denomina como mediação. Ou seja, o Estado como um mediador entre o homem e a própria possibilidade de liberdade desse mesmo homem. Ora, isso implica em uma dimensão, vamos dizer assim, posta no próprio sentido que o Estado toma. Quer dizer, pelo Estado não ser neutro, pelo Estado ser legitimado, pelo Estado ser um instrumento das classes que o controlam, ele tem como pressuposto a se apropriar de uma dimensão, de uma mediação religiosa, ao qual o homem busca a perfeição fazendo a mediação por Deus, vamos falar dessa maneira. E o Estado é que coloca os pressupostos para que na realidade esse processo ocorra. Soma-se a isso, e aí é uma discussão interessante, muito rica, que se tem na obra de Marx e Engels, que é a discussão da propriedade privada. Por quê? Tal qual eu mostrei para vocês nos manuscritos de 44, né, ao qual o Marx discute a despropriação da propriedade privada como o pressuposto fundamental, não só da existência do modo de produção capitalista, como a necessidade do crescimento dessa relação de despropriação na construção de condições materiais de produção. E o Marx traz essa questão, né? Essa é uma questão muito forte. Por quê? Porque ela está presente na crítica radical à centralidade da propriedade privada existente no pensamento liberal. E aí, o que o Marx mostra? Eu peço licença de novo para vocês, prestem atenção nisso. Olhe só a passagem na obra do Marx. O homem se torna objetivo para si e, ao mesmo tempo, converte-se melhor num objeto estranho e desumano. Aí entra a tese do estranhamento que a gente já debateu. O fato de que sua esterilização vital é sua alienação vital, sua realização é sua desrealização, uma realidade estranha. E aí Marx e Engels avançam nessa discussão para dizendo o seguinte: a propriedade privada nos tornou tão estúpidos e unilaterais que um objeto somente é nosso quando temos, olhem só, quando existe para nós enquanto capital, ou quando é imediatamente possuído, comido, bebido, vestido, habitado, em suma utilizado por nós. Ora, aí está uma crítica, né? Por quê? Porque é a crítica à apropriação privada das formas de transformação da natureza que se expressam radicalmente na propriedade privada. Quer dizer, o Marx ele debate essa questão mostrando que uma propriedade privada de transformação, de exercício da transformação da natureza, uma propriedade privada da produção das mercadorias, uma propriedade privada como desdobramento da valorização do capital, entre outros aspectos. Ora, o que isso significa? E aí volta novamente a crítica ao idealismo. Porque o Marx, ao fazer essa análise, ele parte do pressuposto das necessidades materiais do homem. Ora, essas necessidades materiais do homem, em um processo de contradição com uma lógica privada que se tem, que se desenvolve com o advento da burguesia,
que se desenvolve com a conquista de uma classe social pela apropriação dos meios de transformação da natureza, implica em uma redução, vamos dizer dessa maneira, dos próprios sentidos físicos, espirituais e humanos do homem. Por quê? Porque o homem está alienado do objeto que produz e ao mesmo tempo estranhado do objeto que volta a si mesmo, né? E aí a questão que é levantada, ela é a seguinte: ora, como superar isso? Isso não como superar essa relação? Ela não é apenas uma relação conjuntural, né? E aí tem uma questão que eu vejo que elucida isso que eu estou falando para vocês, que é a impossibilidade de emancipação do homem quando ele fica apenas nas fronteiras do trabalho alienado, né? Por que isso? Olhem só, preste atenção no exemplo. Para o homem que morre de fome, não existe a forma humana de comida, mas somente a sua existência abstrata. Para o homem necessitado, carregado de preocupações, não tem sentido o mais belo espetáculo. Por quê? Porque ele está tão desprovido que não está enxergando naquilo que se desenvolve. Ora, isso é o fim da história? Não, pelo contrário. Essas são condições materiais que no entendimento do Marx são condições materiais que elaboram uma potencialidade revolucionária para a sua própria superação. Por quê? Porque o Marx desenvolve uma tese que parte do pressuposto que é essa agudização que se tem manifesta na contradição entre a pobreza e a riqueza, entre a apropriação e a expropriação, entre a ciência e a negação da ciência, entre a tecnologia e a negação da tecnologia, entre a produção de mercadorias e, consequentemente, a negação à maior parte das pessoas do acesso a essas mesmas mercadorias, que implicam em um pressuposto do Marx apontando do presente para o futuro, e ao fazer isso recupera historicamente os modos de produção que sucederam ao modo de produção capitalista, para debater uma tese que, a meu ver, ela é central. Qual? Todos os modos de produção que sucederam o modo de produção capitalista, eles desenvolveram ao máximo, né, o desenvolvimento das suas forças produtivas. Logicamente, forças produtivas pensadas a partir do seu período histórico. Ora, o desenvolvimento máximo das suas forças produtivas geraram contradições geraram contradições que levaram ao próprio fim desse modo de produção capitalista. Fim entendido em que sentido? Não o fim da história, pelo contrário. Como a crise ela é uma construção humana, as alternativas para sair dessa mesma crise também são construções humanas. Ou seja, né, se a gente tivesse uma lousa aqui, ficaria até melhor para vocês verem, mas quando eu penso o modo de produção antigo, quando eu penso o modo de produção feudal, quando eu penso o modo de produção capitalista, eu vou ver que dentro do modo de produção feudal estão as contradições que presentes no modo de produção antigo, que criaram um modo de produção novo. Por quê? Porque a categoria modo de produção muito usada pelo meu compadre José Claudinei Lombardi como ponto de partida, é um fenômeno, é um processo explicativo que dá fundamentos para se problematizar a sociedade. Ora,
partindo do pressuposto que a história ela é central no pensamento de Marx, eu vejo um modo de produção, ele é a superação das contradições do modo de produção que o antecederam. E isso implica no entendimento, numa percepção da história, naquela célebre passagem lá que o Marx coloca no método da economia política, quando diz assim: a anatomia do homem é a chave para a problematização da anatomia do macaco. Por quê? Eu entendo o presente quando volto ao passado e recupero e problematizo as contradições que fizeram o novo, que é o presente, e consequentemente novas contradições se manifestarão no futuro. Então, é por isso que a história, no entendimento de Marx, é a luta de classes, são os conflitos que fazem movimentar a história. Por quê? Tendo como pressuposto a própria dimensão do modo de produção, isso significa o quê? Em um processo, como o Yanni colocou muito bem, em outro assim, da história em movimento, da história em conflito, da história em contradição, né? Ao qual, dependendo do nível dessas contradições, até porque a transição de um modo de produção para outro não é um processo curto, né? Pode até não ser longo em termos de se pensar o tempo histórico, mas em termos de se pensar o tempo de vida de uma pessoa, dura muito mais do que uma geração, né? Mas aponta, isso significa que você tem, a partir do acirramento ou não das contradições, a história pode se acelerar ou não, né? Ora, o que isso significa? Tendo uma sociedade ao qual o Estado não é neutro, ao qual idealmente não se transforma o mundo, né? Porque o entendimento ideal implica-se em se isolar um objeto do restante da sociedade, o que não é o caso. E especialmente as formas de trabalho propostas dentro do modo de produção capitalista, né? A gente observa que dentro do pressuposto de superação dessa relação, ela passa pela articulação ou pela junção da teoria e da prática. E isso, o Marx coloca alguns pressupostos que, ao meu ver, assim, que se não forem superados, não são possíveis de ocorrer em nível de uma emancipação dessa lógica do trabalho tanto alienado como estranhado. Primeiro ponto, que o seu conteúdo social seja assegurado. Ora, qualquer sociedade para além do modo de produção capitalista não tem sentido o conteúdo do trabalho ser um conteúdo privado. Por quê? Porque especialmente tomando como referência que Marx e Engels pensavam a transição ao modo de produção socialista como um estágio intermediário para o modo de produção comunista, aí sim uma sociedade sem Estado no comunismo e com o Estado no socialismo pensado especialmente na dimensão da ditadura do proletariado, tese que Marx começou e Lenin aprofundou, né? Não faz sentido qualquer lógica privada. Quer dizer, a superação tanto da alienação como do estranhamento, ela está na construção de um conteúdo social do trabalho, né? Um conteúdo social que na realidade movimentaria todas as relações do homem para com a natureza que faz dele homem, né? Um segundo aspecto, a dimensão do caráter científico presente no trabalho geral. Eu repito aqui como disse Marx, de outra forma, deixar de ser o esforço do homem, olhem só, simples força natural em estado bruto, que sofreu um adestramento determinado para chegar a ser a atividade do sujeito que regula todas as forças da natureza no seio do processo da produção. Observe, quer dizer, esses dois pressupostos, eles são fundamentais.
Por quê? Porque qualquer salto para uma sociedade além passa pela apropriação do trabalho manifesto na tecnologia e na ciência do seu tempo. Não existe uma sociedade emancipada movida pela lógica privada. Por quê? Porque a lógica privada ela é a expressão da burguesia, ela é expressão da exploração do trabalho e da valorização do capital, tese que o Marx debate brilhantemente nos 4 livros do Capital, né? Sendo o último denominado como as teorias da mais-valia, o livro 4. Né? Ora, nós começamos, né, a debater, a colocar os pressupostos nessa aula pela educação, né? Colocando os fundamentos do pensamento de Marx, especialmente os pressupostos do que eles entendiam sobre essa questão, pressupostos que se desenvolveu a partir dos seus seguidores. Entre eles merece destaque o Gramsci, Rudolfsky, entre tantos outros aqui que a gente pode elucidar. Porém, dentro dessa dimensão de superação do trabalho, de superação da lógica da propriedade privada e a construção de uma sociedade, vamos dizer assim, ao qual se valem do modo de produção capitalista, alguns pressupostos eles têm que ser levados em consideração, né? Ora, primeiro, o próprio sentido da natureza humana, da existência humana, vou dizer dessa maneira, em total negação aos pressupostos epistemológicos, metafísicos, o Marx diz assim, olha, o homem, ele não é uma construção de uma dádiva da natureza, ele não é um ser natural, pelo contrário, o homem, ele é produzido pelo trabalho, e essa é uma tese muito forte, está lá nas referências que o Lombardi coloca em cima e no seu belo livro que ele está lançando agora sobre o pensamento de Marx. Eu sei que me deu o prazer de ler até as versões preliminares desse texto, né? Ora, o que isso significa? Porque, olha só, se a gente for ver bem, o grande enigma para a ciência é a origem do homem. Tá? E na realidade, dentro desse enigma para a ciência da origem do homem, você tem um pensamento religioso, como eu disse a vocês, apesar da transição do iluminismo ainda presente no século XIX, que entendia que o homem foi criado na imagem de Deus. A tese marxiana ela tem como pressuposto objetivo totalmente contrário. Olhem só uma coisa. O homem, no entendimento marxiano, ele não nasce pronto. Ele, na realidade, ele se forma como homem. E se forma como homem pelo trabalho. E é interessante, né? Essa é uma tese que o Engels debate lá na Dialética da Natureza, discutindo a questão da linguagem, discutindo a questão do trabalho, para defender a seguinte tese: foi o trabalho que criou o homem. Por que foi o trabalho que criou o homem? Porque o homem, na sua singularidade, a espécie humana na sua singularidade, vamos dizer assim, para não trabalhar categorias singulares, se um homem nascer e deixá-lo sozinho numa floresta, vamos dar um exemplo, admitindo que ele sobrevive, o que é praticamente impossível, tá? Vou usar aqui o termo praticamente, sendo gentil. Ele sozinho, ele não aprenderia a falar sozinho. Ele não desenvolveria sua inteligência sozinho. Tá? Ao contrário do que coloca o cinema ali do Tarzan e Jane, né? Eu acho que é interessante a história do Tarzan e Jane, até para mostrar para os meninos, os meninos mais jovens, essa expressão do trabalho, né? Do que significa
o homem criado pelos animais, numa dimensão bem fictícia, e o homem em contato com outro homem. Eu acho que o filme da história de Tarzan e Jane, por mais que seja simplesinho, coisa assim, vale a pena para mostrar para os alunos, né? Porque o homem se entende como homem no contato com outros homens, manifesto pelo trabalho. O homem não desenvolve a sua inteligência do nada, pelo contrário, ele desenvolve sua inteligência das condições materiais que existem, que já existiam antes mesmo dele nascer. Ora, o Marx diz assim, ele necessita aprender a ser homem, ele não nasce sabendo ser homem, precisa aprender a produzir a sua própria existência. Ora, a condição de aprendizagem, ela é uma condição material, né? E aí implica o entendimento de um conceito, me arrisco a dizer para vocês, de educação, de um conceito mais amplo. O homem não nasce, o que a gente, talvez as 3 certezas que se tem na vida, que o homem nasce analfabeto, que um dia ele morre. O restante materialmente se constrói, né? Ora, tomando como referência, como eu disse para vocês, a dimensão da própria formação do homem enquanto um processo educativo, ou seja, um processo dinâmico, um processo que se dá nas relações sociais em larga escala, e sendo o trabalho, especialmente na sua abstratividade, pressuposto fundamental para o homem se entender enquanto homem, tá? Todo e qualquer processo desalienante que se desenvolvesse na sociedade, desculpe engasgar aqui, pessoal, mas que se desenvolvesse na sociedade, parte pelo pressuposto da junção do saber e do fazer, tá? Parte do pressuposto do entendimento da importância da transformação da natureza, não só pela dimensão da humanidade, vamos falar dessa maneira, da sua humanização e da sua diferenciação para com os animais, bem como para o próprio sentido da ciência, né? É por isso que às vezes tem quando pega lá, quando tem as instruções para os delegados do Conselho Central Provisório, que o Marx aponta pressupostos de como deveriam ser formadas novas gerações, né? O Marx, nessa obra, faz uma discussão sobre o trabalho infantil. Eu já ouvi debates por aí, olha só, né? É um teórico humanista defendendo o trabalho infantil, e na realidade é exatamente o contrário, né? O Marx nunca defendeu o trabalho infantil na lógica da exploração do modo de produção capitalista, pelo contrário, né? Tanto Marx como Engels foram críticos nessa questão. Quando Marx indicava que as crianças até 9 anos deveriam ter uma parte da jornada, da sua jornada educativa nas fábricas, nos processos de transformação, não era para elas venderem sua força de trabalho para ninguém. Até porque o Marx está negando o trabalho assalariado, mas sim para elas perceberem desde cedo a importância da concretude do trabalho, tá? Até porque ali estavam as condições materiais para que isso ocorresse, de forma que as crianças apenas não conhecessem uma representação do trabalho, mas sim visse como o trabalho era. Ora, isso implicaria na defesa da própria concepção revolucionária. Por quê? Porque o que o Marx escreve é uma teoria da revolução ao modo de produção capitalista, manifesta quando a história permitisse, e quando esse modo de produção manifestasse todo o desenvolvimento maior, total das suas forças produtivas, que manifestasse as suas contradições em cima disso. É nesse sentido, tá, que se tem, por um lado, a crítica
a exploração do trabalho infantil e a sua importância, contraditoriamente a essa questão, ao qual, em um modo de produção alternativo ao modo de produção capitalista, não caberia uma estrutura educacional similar a esse mesmo modo de produção. Por quê? Porque, tal qual a gente debateu na aula passada, isso significaria em se reproduzir ideias dominantes, ideias burguesas do seu tempo. Onde é que está? Talvez a maior contribuição disso, como disse a vocês, diluída na obra do Marx e recuperadas, né? Aí está, quer dizer, para se superar essa dimensão, a discussão da politecnia, né? Politecnia que, a meu ver, pode ser vista por dois pressupostos, né? Até porque no Brasil, especialmente na década de 80, a politecnia, nos debates que se deram na abertura democrática, e especialmente nas discussões para a formação da nova Constituição, os educadores progressistas e socialistas levantaram a bandeira da politecnia como uma estratégia, tá? Porém, a educação politécnica, por outro lado, na sua complexidade, ela só é possível no modo de produção socialista ou mesmo no modo de produção comunista. Por quê? Porque, essencialmente, ela nega os pressupostos alienantes, os pressupostos de valorização do capital através de uma subdivisão cada vez maior das etapas de formação da mercadoria, e a concepção politécnica, ela vai exatamente no caminho contrário, né? Eu assim aconselho a vocês, entre vários trabalhos que muitos escreveram sobre a questão da politecnia, o Briand é interessante analisar, e tem ali um texto muito rico que foi escrito pelo Demerval Saviani, que chama Sobre a Concepção de Politecnia, o qual ele discute os pressupostos lá na Fiocruz, se não me falha a memória, aqui no início da década de 90. Tá? Ora, pensar em tecnia implica em alguns pressupostos que, a meu ver, são fundamentais. Quer dizer, entre eles, a politecnia defende a união do saber e o fazer como forma de superação de uma sociedade fragmentada. Ótimo. Porém, aquele que me assiste não pode confundir a união do saber e do fazer com a multifunção capitalista, com a multifunção manifesta especialmente no toyotismo. A multifunção não atenta em nenhum momento pelo acesso dos trabalhadores ao controle da ciência produtiva. Pelo contrário, quer dizer, a multifunção atenta a um processo de recuperação das formas reprodutivas do capital, especialmente movimentados pelo cenário da revolução tecnológica, o qual parcela do empresariado, logicamente, dependendo do ramo produtivo que está, ao investir em maquinaria, ele prende parte do seu capital ali. Por quê? Porque a máquina se paga por depreciação. Isso eu já disse até para vocês em outro momento. Ora, como que ele resolve essa questão? Né? Através da exploração, especialmente da mais-valia relativa, através da exploração da força de trabalho de uma forma mais elaborada, sendo a multifunção essa dimensão. Então é importante ter claro, quer dizer, a multifunção nada tem a ver com a politecnia, pelo contrário, estão em lados opostos e em conflito umas com as outras. Da mesma forma que, por melhor que seja, por bons resultados que possa se trazer no cotidiano escolar, isso quando consegue se trabalhar em grupo, né? A questão o entendimento multidisciplinar. Tá? A multidisciplinaridade necessariamente não é a politecnia. Por quê? Porque a adoção de uma metodologia escolar necessariamente não supera a lógica do trabalho alienado.
E aí entra uma dimensão do quê? Que a transformação, os processos transformativos da sociedade estão consequentemente na educação por ser um espaço de disputa, como principalmente estão para além da própria educação manifestas na sociedade, nas suas contradições maiores. Ora, o que isso significa? Quando a gente pensa a questão da politecnia, ela tem 3 pressupostos fundamentais. Primeiro, a educação intelectual. Segundo, a educação corporal. Terceiro, a educação tecnológica. Quer dizer, a educação corporal, muito debatido, especialmente pelos educadores físicos de formação crítica, é porque remete a um termo presente na tradução proposto por Marx pelo ensino da ginástica como forma de promoção do bem-estar. Ora, esses 3 pressupostos, a educação intelectual, a educação corporal, a educação tecnológica, ela é pressuposto, tal qual afirmei para vocês, de um entendimento científico, de um entendimento tecnológico, manifesto por uma mediação entre o homem e a natureza, não mais na sua dimensão privada, mas sim na sua dimensão social. É por isso que essa questão do privado e do social, vamos falar dessa maneira, o privado só se supera quando se vai além da essência daquilo que o faz. É o exemplo que a gente já debateu em outros momentos, do pé de mato que está no seu quintal e você está com a paciência cheia dele, quer se livrar do pé de mato. Só que você não consegue arrancá-lo. Aí você pega um tesourão, chega perto do pé de mato e corta ele. E fala assim, olha só, resolvi o problema, o pé de mato não existe mais. Quando chega o período das chuvas, como as raízes ficaram dentro da terra, e você volta no quintal novamente, o pé de mato não está mais com 1 metro, mas dependendo da planta, 2 ou 3. Né? É por isso que a superação, a luta pela superação da sociedade não é um processo meramente ideal, não é um processo meramente reformista, mas ele passa pela transformação da essência daquilo que a sociedade é. Eu espero que essas reflexões tenham contribuído a vocês, né? Deem uma releitura nos textos que estão marcados, e em breve eu deixo outras videoaulas referentes ao 9º e ao 10º encontro do nosso curso. Um abraço a todos, tchau!